Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana no programa Confecção que dá certo, da rádio CBN Caruaru. Eu, Romildo Pereira e Érico Freire, anfitriões do programa, recebemos hoje o Kleber Lima, que eu acredito que todos conhecem aqui da região. E é conhecido por Kleber do Senai. Isso, porque Kleber, ele é coordenador em tecnologia de moda do Senai, Pernambuco, né? Então, Kleber já bastante atuante aqui na região, né? Inclusive nós trabalhamos juntos já, né, Kleber? Sim. Num trabalho que eu fiz numa empresa aqui onde ele também estava, e acredito que toda a região do Polo de Confecção do Agreste conhece o Kleber, né? Então vamos falar hoje de tecnologia e inovação na indústria de confecção do Agreste, certo? Eu queria, para começar, Kleber, lhe agradecer a tua presença, tá, aqui conosco. É um prazer recebê-lo. Você é de um órgão onde é muito atuante aqui na região, no crescimento das confecções daqui da região. Então é muito importante a gente trazer, porque esse programa tem essa finalidade, trazer entendimento, trazer conteúdo relevante para as confecções do Agreste. Então, o Senai tinha que participar desse nosso programa. Então, é um prazer recebê-lo. Mas vamos lá, eu queria que você começasse já apresentando a gente a atuação do Senai aqui na região, nas indústrias de confecções. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite da Nacional Têxtil. Eu sou um fã do projeto, acompanho desde o começo. Que bom. E entendo a importância de promover esse tipo de conteúdo para posicionar o nosso APL, né, a nossa produção de moda aqui em Pernambuco, no lugar que ela tem condições de alcançar. Eu trabalho no Senai há cerca de 15 anos, completo 16 o ano que vem. Parabéns. Obrigado. Venho da indústria de confecções, então eu posso dizer que eu me constituí no APL de confecções. Então, para além de um profissional da área, eu vivencio a cultura confeccionista. E falar sobre tecnologia e falar sobre o papel do Senai nessa construção de um APL de confecções moderno, robusto, competitivo, é falar sobre o futuro de muitos empregos, o futuro do desenvolvimento econômico do Estado, principalmente. Isso é muito importante, até porque a gente está falando do principal segmento que movimenta o mercado daqui do Agreste e de todo o interior. E sempre é interessante e bom que tenham os órgãos governamentais e, de fato, que a gente possa melhorar e deixar cada vez mais profissionais o nosso colaborador, os nossos empresários. É importante, Kleber, para que nossos ouvintes escutem e entendam também como é que tem muitas pessoas que estão no segmento têxtil que querem melhorar e tem pessoas que não são do segmento e querem entrar nesse segmento. Como é que ele pode procurar o Senai e procurar informações e se instruir? Pronto, é uma ótima pergunta, Érico. O Senai ele tem duas grandes atuações que apoiam hoje a indústria de confecções. A primeira em educação, que é onde o Senai é mais famoso, por formar e qualificar a mão de obra, e a outra ação ou outro conjunto de ações é voltado para o compartilhamento de tecnologia e inovação. Muitas vezes o empresário ou o microempresário ele acha que não está no momento ideal para ir em busca de informação, mas não existe isso. Hoje, com o avanço da digitalização e da internet, com o celular na mão você consegue acessar recursos, pessoas ou órgãos que podem ajudar a sua empresa a se desenvolver. Então, a maneira mais simples hoje é procurar o Senai. Se você entrar no Instagram, na bio tem lá todos os contatos e lá você consegue conversar com um consultor que vai sugerir para a sua empresa qual é a melhor maneira de solucionar aquele seu problema. Eu digo que o nosso papel, acredito que é muito parecido com o papel da Nacional, não é oferecer só um serviço ou um produto, é trazer soluções que sejam relevantes, produtos que sejam relevantes para fazer com que aquele negócio se desenvolva e cresça. Ok, só para os nossos ouvintes ficarem sabendo, qual é o arroba do Senai? @SenaiPE é o perfil maior e @Senai Empresas, que é um perfil dedicado especificamente para a relação com as indústrias. Então, essa rede social, ela atende todo o Pernambuco ou só o Agreste? Todo o Pernambuco. O Senai tem atuação no estado todo hoje. Independente de, por exemplo, eu sou uma empresa de confecções e estou baseada no Cabo de Santo Agostinho. O Senai também atende, independente da região do estado em que você está baseado, sua fábrica se encontra hoje. Perfeito. Falando em inovação e tecnologia, o que é que você
pode nos explicar aí e divulgar o que é que o Senai hoje oferece nesse segmento de inovação e tecnologia, as ferramentas que o Senai oferece, porque você sabe, nós estamos na era tecnológica, totalmente tecnológica. Então, aonde o Senai entra para ajudar as empresas hoje que ainda não tem todo esse apanhado? Bom, Romildo, nós começamos desde o pós-pandemia a traçar uma nova rota para a relação de como levar conhecimento para essas empresas de confecção. Antes a gente tinha processos muito manuais, artesanais, era tudo muito, vamos mudar a máquina de posição, vamos contratar mais pessoas, para um pensamento onde os processos eles têm que se organizarem para atender a uma necessidade de digitalização. Né? Nós temos algumas soluções, por exemplo, um projeto chamado Mina, que é Minha Indústria Mais Avançada, que foi um projeto desenvolvido em parceria com o Sebrae, inclusive diversos clientes nossos, né, que fizeram parte dessa ação, também são consumidores da matéria-prima da Nacional Têxtil, e o objetivo era sensorizar o processo de costura para que houvesse a possibilidade do empresário acompanhar em tempo real os resultados de produção de uma célula ou de uma máquina. Então, se você pensar que o nosso APL aqui de confecções é um APL mega jovem, né, que tem cerca de 50 anos, e imaginar o salto, né, que a gente tem construído no entendimento da necessidade de adotar tecnologias e de como essas tecnologias elas vêm somando com as habilidades que a gente já tem instaladas, isso constrói um futuro que poucas pessoas imaginavam, que é uma indústria que respeita a tradição, né, todas as inteligências que foram desenvolvidas muito de forma natural, né? Ninguém chegou aqui ensinando como criar uma pele de confecções, isso começou por instinto quase, né, de sobrevivência, para um mercado em que eu escuto, às vezes, faz cerca de 15 dias, inclusive, que existem comitivas de empresários daqui, do APL, que vão para a China entender e estudar novos processos para trazer essa dinâmica para cá. Então, assim, o Senai hoje ele tem esse lugar, a gente está sempre nesse meio termo, de respeitar aquilo que já existe naquela empresa, né, os processos, as pessoas, a lógica, e trazer um olhar moderno, um olhar global, mas de uma maneira que não crie um choque de aplicação, né? Porque se eu chego e promovo algo muito além do que a empresa consegue absorver, aquilo vai gerar muito mais um estranhamento do que um encanto. E o importante também, Romildo e Kleber, que você é da região. Então você sabe que a nossa cultura é muito forte. Então não adianta implantar uma metodologia muito sofisticada, ou não precisa ser sofisticada, mas que tenha uma cultura diferente, talvez dê esse choque e a gente termine tendo problema na aplicação disso. Então você, como é da região, você entende como é que funciona. Eu acredito que facilita bastante a aplicação. Geralmente eu costumo conversar com nossos clientes de que tecnologia boa é tecnologia que funciona. Né? Não existe modelo ideal, não existe sucesso completo, a gente está sempre aprendendo, inclusive a se aprimorar naquilo que faz bem, né, que fazemos bem. Então o que importa é acompanhar o movimento do mundo, né? Não ficar à margem. Acho que isso é inclusive o que motiva o fato desse nosso arranjo produtivo local, desse APL, ser um APL tão inclinado a se desenvolver, né? Você percebe que a cada dia que passa vão abrindo novas frentes de produto, novos jeitos de comercialização. É tudo muito vivo, é tudo muito natural, orgânico. Só uma explicação que é importante, a gente sempre se preocupa aqui com o entendimento. A questão da sigla APL, para você explicar para o nosso ouvinte o que significa. Joia, eu acho que é até uma oportunidade da gente se orgulhar do que nós construímos todos os dias, né? A APL geralmente é a sigla designada para resumir um arranjo produtivo local, que é o conjunto de habilidades que está contido num grupo de municípios que produz algo, né? Nós temos a APL de confecções. A última vez que eu levantei essa informação eram cerca de 36 municípios, mas a gente sabe que isso tem se expandido cada vez mais, e por mais que às vezes pareça que só a média ou a grande empresa compõe essa musculatura que é o APL, todo mundo acho que todo empreendedor, né, aquele pequenininho que sai de casa, vai numa loja, compra 2 rolos de tecido, corta esse produto e vai vender, ele tem que ter a consciência de que ele também é parte dessa estrutura
e de que, no fim, o resultado desse esforço, ele representa o que nós somos, né? A capacidade que a gente tem de manter tudo isso acontecendo. Não é uma responsabilidade só de quem é grande, é isso que eu quero dizer. Isso. Perfeito. Mas É um papel coletivo. E esse papel, assim, você falou aí sobre trazer a inovação dentro da empresa, mas aquela que funciona. É Isso. muito importante também a gente frisar isso. Como eu estou nas empresas também, no chão de fábrica, eu vejo muito isso onde eu estou. O que é que acontece? A gente, por ter passado por empresas de renome aqui na região, que tem os seus processos muito bem pré-estabelecidos, mas cada empresa tem sua identidade, Isso. tem suas particularidades que tem que ser respeitada, né? Não é porque você passou por uma grande empresa, você é uma empresa menor, aí você quer transformar aquela empresa naquela empresa que você passou. Não, a gente precisa ver a identidade da empresa, a gente precisa ver as particularidades para poder trazer algo para somar, não é isso? Exato. Ao invés de a gente querer implantar e assim entregar isso aí de qualquer jeito. Não tem que ser, não pode. Tem que ser um estudo feito para poder a gente tem aqui que a gente isso é proporcionado pela Nacional Têxtil, que é o diagnóstico que a gente faz. A gente faz um diagnóstico nas empresas. A maioria das empresas aqui que participaram daqui, nosso programa, elas têm isso gratuito, que a gente vai até a empresa, eu vou até a empresa, faço o diagnóstico para entender o que é que tem ali, porque nem sempre a gente precisa mudar, a gente tem que otimizar a coisa, né? E dependendo do diagnóstico, pode ser que algo seja resolvido no curto prazo e pode ser que algo seja uma indicação do Senai e do Sebrae. Então, assim, esse diagnóstico ele não tem uma receita de bolo. Então, cada caso é um caso. Então, de acordo com o diagnóstico feito por Romildo, a gente vai direcionar as melhores práticas para os confeccionistas e direcionar a melhor solução. Exatamente. Eu tenho duas famas. A primeira é que eu sou Kleber do Senai e a segunda é que eu sou extremamente franco. Então eu demoro muito para dizer a um cliente que o resultado ficou bom. Porque, em parte, é um perfeccionismo que é meio tóxico, mas também um entendimento de que a gente consegue melhorar. E sem nenhuma bajulação, quando eu olho para as empresas, né, que nós temos contato, seja com consultoria ou com formação profissional, que são clientes de vocês da Nacional Têxtil, eu percebo um nível de curiosidade diferente das outras. Eu acho que num mercado tão dinâmico quanto o nosso, independente do produto, se você faz t-shirt básica ou se você faz uma jaqueta jeans com 70 processos de costura, estar atento ao que acontece é o que faz diferença, né? Porque o tempo é cada vez menor, então aquela ideia que nós tínhamos antes da fábrica perfeita, ela muda muito rápido, né, do tamanho ideal, do modelo ideal, e conta muito mais no lugar de buscar essa perfeição, você estar aberto para receber. Então, assim, eu aproveito até a oportunidade para fazer esse reconhecimento e de apontar o quão importante tem sido, né, para o momento futuro do nosso APL de confecções, da nossa cadeia produtiva do vestuário, essa nova geração de empreendedores ou de empresários, sejam aí os sucessores, né, de quem fundou ou quem está abrindo empresas recentemente, essa nova leva, essa visão diferente que tem se instalado dentro do nosso APL, né, dentro da dinâmica das indústrias, dentro de vários aspectos, né? Desde, por exemplo, antes nós tínhamos uma ideia muito fundamental de que empresa boa era empresa que tinha um estoque muito alto, né? Um estoque muito alto de produto acabado. Hoje a gente meio que convenciona, né? Concorda de que empresa saudável é a empresa que vende e recebe rápido. E para vender e receber rápido, eu tenho que estar atento, né? Então, assim, ter um parceiro como vocês, usando como exemplo aqui, que tem essa mesma percepção e que está ali sempre disponível para trazer essa informação, né, esse material, esse insumo no tempo ideal, adequado para o meu ritmo enquanto empreendedor, é uma ação de inovação, né? Porque eu penso assim, Romildo, pegando carona na tua analogia, se não houver tecido na hora certa, da cor certa, na quantidade certa, não vai existir recurso para viajar para a China em busca de um novo maquinário. Não vai haver recurso para investir na capacitação dos meus gestores, né? Então, o básico, né, que eu acho que é o ponto que a gente está conversando, o básico bem feito garante o futuro, né? E isso é bonito porque antes a gente pensava diferente, né? Pensava assim, não, eu tenho que ir a São Paulo em busca do que é novo
e o feijão com arroz, o cotidiano, ele fica em segundo plano. E hoje a gente percebe que é base de pirâmide. Então, essa base bem feita, ela tem gerado esse apetite, né, falando novamente dos empresários que nós temos contato e que são clientes de vocês particularmente, de quererem mais, né, de quererem melhorar aquilo que eles já fazem bem, mas pensar no que pode ser feito que ainda não foi feito, na dita inovação, né? A gente discute muito, a gente fala muito sobre processos aqui. E uma coisa que não se via antigamente e hoje é muito forte nas empresas é a qualidade, não só no produto que ela produz, mas sim a matéria-prima que ela trabalha. Então isso é um dos pontos mais importantes, trabalhar com a matéria-prima de qualidade. E assim, esse trabalho que a gente faz aqui mostra o quanto a Nacional trabalha forte nisso aí, para ter um material hoje de qualidade, um preço competitivo e aqui ao alcance de todos, né? Que é aqui na região a empresa. Então ela traz todo esse apanhado para as empresas, para os empresários de pequeno, médio e grande porte, tá? Então a preocupação na qualidade da matéria-prima hoje é muito forte em todos os confeccionistas da região, coisa que antigamente se comprava por a mais que vendia ou se comprava pelo preço, né, pelo valor de mercado, mas não, hoje eles procuram com qualidade. Então a Nacional Têxtil oferece essa qualidade que assim tem sido muito forte aqui na região para todos os confeccionistas. Como você mesmo disse, grande parte dos seus clientes são clientes da Nacional Têxtil. Um ponto importante é, enquanto a maioria das fábricas de malha elas estão situadas em outras regiões, sul e sudeste, a Nacional Têxtil está aqui em Pernambuco. O nosso foco é praticamente 100% aqui no Polo de Confecções do Agreste. Então a gente não somos mais um no Polo de Confecções do Agreste. Somos o principal fornecedor e a gente tem um foco total. Tudo que é investimento, produção, eventos, a Nacional Têxtil está participando fortemente e querendo que o nosso confeccionista se torne cada vez mais profissional, para que produza mais e fomente o nosso segmento têxtil aqui do Polo. Eu volto para o mesmo lugar e penso assim, eu valido isso, eu reconheço a importância de ter uma malharia pernambucana, né, que está preocupada com a percepção do cliente local, principalmente, sobre o trabalho, né? Sobre a qualidade do fio, sobre a qualidade da malha, sobre a logística, sobre preço, sobre cor. Isso reflete diretamente nessa percepção de qualidade do produto, porque aí eu estou lidando, vou me colocar no lugar de empresário, com um fornecedor que está muito mais perto de mim do que uma malharia que está lá em Santa Catarina. Então, a linguagem é diferente, a proximidade é diferente, isso quer queira, quer não. Reforça até a intimidade de poder propor, né? De receber feedback a respeito da qualidade do que vocês fazem. Mas falando sobre a questão de voltar para o mesmo lugar, é tipo assim, uma coisa que as pessoas não percebem é de que, muitas vezes não percebem, é de que a existência de uma malharia pernambucana que atende ao apelo de confecções de Pernambuco, que vende para o Brasil todo, e que em alguns momentos vende para outros países, é parte de um estabelecimento de uma cultura de moda, né? A gente fala muito sobre o quão bonito, o quão importante é a produção têxtil em São Paulo, em Goiás, em Minas, em Fortaleza, ou até nos estados do Sul, que tem uma experiência bem maior, né, do que a nossa, mas apoiar um industrial pernambucano, né, construir uma relação ganha-ganha, né, tipo, fornecer boas malhas e consumir e utilizar boas malhas produzidas aqui, ajuda a estabelecer o que no futuro será um mercado bem mais maduro, né? Com certeza. Porque assim, da mesma forma que a gente está falando de que é importante o empresário ir buscar tecnologia fora, eu entendo que quantos anos tem a Nacional, que me falha a memória? 33 anos. 33 anos. Eu duvido que a Nacional de hoje seja a mesma de 5 anos atrás, né? Eu entendo que a própria dinâmica do consumo, né, da relação de vocês com os compradores, os clientes, vai trazendo o desejo, assim como a gente está falando que gera no empresário, de propor estruturas diferentes, de propor outros tecidos que vão complementar esse portfólio, que não é só o portfólio de vocês, mas também acaba enriquecendo o acesso. Muitas vezes uma malha que eu só conseguia comprar de um fornecedor X que está lá em Santa Catarina, que demorava, sei lá, 20 dias para me entregar, 30 dias,
eu consigo comprar e receber com 3 de um fornecedor local. Então, assim, esse movimento todo, mais uma vez, ajuda, né, a estabelecer tudo que a gente sempre admirou em outros arranjos, em outros polos de moda, e isso é muito bom, que seja percebido, que seja difundido, que as pessoas tenham consciência disso. E falando assim nessa proposta de inovação, de criar algo diferenciado para os confecções da região, nós tivemos aqui um convidado que é bastante conhecido, você conhece, eu conheço muito bem, que é seu menininho da Jogoff. É um ícone, né? Seu menininho da Jogoff, um abraço para ele, se ele estiver nos escutando. Ele falou aqui, ele disse que a Nacional, a Jogoff foi um laboratório para a Nacional, numa ocasião que criou um produto dentro da necessidade dele, quer dizer, foi lá na empresa, viu a necessidade da empresa e criou um produto exclusivo para a Jogoff. Érico está aqui que pode me esclarecer mais isso. A experiência que teve nisso aí. Inclusive, Mônica também falou que foi um projeto junto com a Jogoff que fez ela fortalecer a ideia dela de ter a marca dela hoje. Então, assim, a Nacional ela está muito forte aqui dentro da região. E isso é testemunho de pessoas aqui que falaram, de grandes empresas que chegaram e trazendo a sua experiência com a Nacional Têxtil. Um ponto, Kleber, sobre inovação e até valor de investimento. Como você está muito dentro da confecção, algumas mais maduras, outras estão iniciando, existe uma percepção de valor hoje para abrir uma confecção de pequeno porte? Qual é o capital que um empresário precisa ter? Érico, essa é a pergunta que teria 1000 respostas, sabe? Porque assim, se você me perguntasse antes da pandemia, eu ia te dizer uma coisa. Hoje eu te digo que eu não sei, porque assim, hoje os modelos de produção e o Senai como uma instituição que apoia a industrialização, né, mudaram muito. Então, hoje para vender você não precisa ter loja física. Para produzir você não precisa ter fábrica, né? Para vender não precisa ter vendedor. Você pode ter um robô, um chatbot que está lá no WhatsApp atendendo 24 horas. Acho que depende mais do nível de capacidade de investimento, sabe? Então, assim, tudo depende, mas se eu tivesse que dar assim, um ponto de corte, vai muito do capital que você tem hoje e de qual é o nível de mercado que você quer atingir com esse investimento. Porque eu vou te falar do mercado esportivo, né, que a gente percebe que teve um boom muito grande nos últimos 2 anos, aqui no polo de confecções do Agreste, e assustadoramente, é um número que para mim é muito curioso, mas o Senai está concluindo o levantamento, essa semana inclusive, com 50 empresas que trabalham com moda esportiva. Dessas 50 até então, acho que só 8 tem loja física, o resto todo mundo não vende presencialmente, e dessas 50, no máximo 20, 22 tem costura interna. A maioria produz em facção, ou então compra um produto e coloca a etiqueta, né? Faz um private label. Então o tamanho do investimento hoje ela é muito variável, né? Óbvio que assim, tem áreas que são fundamentais, né? Você tem um bom setor de planejamento de produto, um bom setor de planejamento de produção e de compras para poder fazer com que isso aconteça, né? Porque independente de você costurar ou não, você tem que distribuir, você tem que conferir esse produto quando chega desse terceirizado que costurou aquele item, mas se desconstruiu muito essa noção de eu preciso ter uma fábrica, mas aí eu vou me contradizer, porque eu gosto de fazer isso. Ao mesmo tempo, esses mesmos dos 50, esses mesmos 30 e alguma coisa, 38, 37 empresas que não têm fábrica, como a gente convenciona chamar uma fábrica, quando eles percebem que está dando certo, volta o desejo de ter um setor de corte, um setor de almoxarifado, um setor de costura. Então, assim, acho que é o dom e a maldição do nosso APL, do nosso polo de confecções, é de ser muito ativo. Então, o que é hoje, amanhã pode ser de outra forma. Acho que isso é o que fez dar certo. Então, não tem mais fórmula. Não tem mais fórmula mágica, mas eu tenho uma dica para parar o sermão. Procurar um bom profissional. Né? Procurar um bom profissional, seja ele do mercado, né? Que desenvolva ali, oriente você sobre qual é o melhor formato para aquela sua capacidade de investimento,
ou procurar os órgãos que estão ali para apoiar, né, as instituições, seja ela Sebrae ou o Senai, que eu faço parte, porque independente de você contratar ou não um serviço, é de interesse dessas instituições que o seu investimento ele retorne, né, que você se estabeleça, que esse dinheiro se transforme em lucro, né? É importante até para manter esse mercado oxigenado. A gente sabe que toda vez que o mercado recebe uma nova empresa, ali o ecossistema vai se desenvolvendo junto com esse novo empreendimento. Essa questão do empresário ele começar com esse private label, fazendo com facções e depois voltar ao desejo de ter a sua linha de produção. É justamente pelas condições que hoje é oferecida aqui na região em relação à mão de obra, né? A mão de obra é o problema de todos aqui, porque eu tenho certeza que a maioria das empresas, se tivesse a mão de obra, né, não digo nem qualificada, mas gente bem para trabalhar, eles teriam a linha de produção dele, porque eu, como consultor empresarial, eu aconselho ter a sua linha de produção ali, porque debaixo dos seus olhos, para que você possa controlar a sua qualidade, tá entendendo? Do seu produto. Mas assim, em relação a isso aí, mão de obra, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, como o Senai ajuda os confeccionistas da região em relação a essa questão de mão de obra. Nós falamos ali nos bastidores que o Senai tinha curso de costura. Eu conheço isso, conheço vários profissionais que foram formados pelo Senai. Mas hoje, como é que está essa questão? Bom, o Senai hoje ele tem uma atuação muito mais microfocada, né? Quem é de Santa Cruz de Capibaribe ou quem conhece Santa Cruz de Capibaribe sabe que o Senai tinha uma unidade instalada dedicada totalmente à indústria de confecções. Era um momento diferente do mercado, né? Ainda não existia essa questão do comércio eletrônico, as demandas elas demoravam mais, tipo assim, você trabalhava para a feira, né? Eu produzia para na feira vender. Hoje você vende todos os dias, então eu concordo com você da necessidade da reindustrialização, né? Mesmo quem não quer ter mais uma fábrica com 100 operadores de máquina, 100 costureiros, ele quer ter o produto, por exemplo, eu compro uma malha mais cara na Nacional e esse produto merece um cuidado maior. Então eu percebo e ouço muito o desejo de montar uma célula produtiva para dar atenção a essa matéria-prima. O Senai, entendendo esse novo movimento, ele tem mapeado demandas que são mais urgentes. Estava até conversando com o Érico e contigo, de que nessa velocidade que as coisas se encontram, tudo é importante, né? Mas, para além de oferecer formação, a gente precisa de pessoas interessadas em serem capacitadas, né? E quer queira, quer não, a economia mudou muito, hoje é muito mais complicado você encontrar pessoas jovens que querem trabalhar só com a costura, por exemplo. Então a gente acredita hoje numa formação que impulsione demandas específicas. Então, digamos, eu tenho um grupo de empresas em Santa Cruz de Capibaribe, vamos tomar como exemplo, que trabalha com camiseta, com t-shirt. E precisa capacitar um grupo de 30 pessoas que chegaram nessas empresas e não têm habilidades naquele produto, mas sabem costurar. Então o Senai hoje ele se coloca bem mais presente nessa escuta desses empresários para pensar uma solução de formação que vai ajudar a capacitar essas pessoas para atender essa necessidade. Porque assim, eu posso falar porque eu sou ex-aluno desse Senai lá de Santa Cruz e também fui professor, e nós tínhamos na época um índice de evasão muito alto, porque assim, as pessoas começavam a estudar, o curso, sei lá, tinha 2 meses, um curso de costura avançado. Com uma semana a pessoa aprendia a endireitar uma costura na máquina reta, ela já arrumava um emprego, ela saía do curso. Então assim, por ser uma instituição que nesse caso trabalhava com essa formação via gratuidade, né, que tinha que cumprir aquela gratuidade, formar aquelas pessoas, a evasão foi um indicador que com o tempo foi minando a necessidade, entre aspas, daquela unidade lá. Então, acho que é muito do que a gente está conversando, né? O Senai teve também que acompanhar essa mudança do mercado, não tem como acreditar que vai ser como era em 2006, mas essa hoje é a maneira mais estratégica de conseguir, primeiro, capacitar quem já está na empresa, porque também é um ponto importante. Se eu não manter a minha equipe apta, né, para fazer
novos processos ou para melhorar o que já é feito, a gente para de se desenvolver, mas também nesse lugar de entender quais são as demandas mais importantes e buscar apoio do Senai para resolver, construir ali aquelas habilidades junto com essas pessoas. É importante falar sobre isso. Como você falou da evasão, justamente as pessoas começavam e ainda não estavam nem preparadas e já tinham empregadas. Então, você ter essa junção com as empresas, escutando a necessidade das empresas. Então, a empresa já buscou o profissional e vocês qualificar o profissional. Isso já existe no Senai. Então, hoje vocês mudar o formato desses cursos e está atendendo dentro das empresas para qualificar quem está lá. Porque tem empresas como a Azulzinha Kids mesmo, que eu fiz um vídeo lá, ele veio aqui, foi entrevistado, que ele está qualificando as pessoas, traz as pessoas, onde eles dão um curso lá, gratuito, dentro da empresa, para qualificar uma nova célula dentro da empresa. Então, vocês hoje fazem isso também. Sim, geralmente a atuação ela é mais voltada para a sociedade como um todo, é o maior compromisso do Senai, né? Então é aquela turma que é aberta para quem quiser se inscrever e se capacitar naquela formação. Sim. Mas como o nosso papel é dar suporte para essa indústria, né? E no meu caso, como lido com a indústria de confecções, a gente escuta e pensa qual é o melhor formato para trabalhar uma solução como essa que você comentou da Azulzinha Kids, que já aconteceu muito também com outras empresas, como a própria Jogoff, a Sport Company, onde eles captavam as pessoas, né, recrutavam as pessoas, e a capacitação oferecida pelo Senai em parceria com essa indústria, ela era a validação das habilidades daquela pessoa candidata à vaga para que ela entrasse e assumisse a função. Então, é bom para a empresa, porque ela recebe pessoas que realmente estão certificadas para fazer aquela função, e bom para o profissional, porque ele se transforma num profissional. Eu acho que assim, independente da solução, se você é empresário, vai bater na porta do Senai, ou se você é empresário, vai no Sebrae ou vai conversar com a Nacional, é importante que a gente foque na necessidade de profissionalizar o nosso setor, né? E eu concordo com você da dificuldade de mão de obra, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração de que já existe um volume profissional, né? Nós temos um grupo de pessoas muito grande que trabalha com confecções, e eu também posso pensar em formar quem já está comigo, né? Até para que quem entre tome como exemplo as habilidades e o perfil comportamental de quem já está na minha empresa, porque senão eu vou acabar colocando pessoas ditas melhores dentro de um processo que pode ter problemas, ou que as pessoas que estão lá estão necessitando de uma atualização. Dá para captar. Tipo, pensar os dois lados, né? Olhar primeiro para o que eu já tenho, reconhecer e capacitar, desenvolver, e em cima disso atrair e reter talentos. Porque assim, isso vale até um corte. Empresa boa consegue gente. Sabe? É isso. Não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu vou apanhar na rua quando eu sair daqui. Mas empresa que tem processos definidos, empresa que tem uma remuneração justa, atrativos, né? Que tem uma carga de trabalho, metas reais, né, bem pensadas, que tem um produto bem desenvolvido, com um tecido bom, que não dá defeito, que é fácil de trabalhar na máquina, ela consegue reter e captar mais pessoas. Porque eu acho que é meio básico isso que eu vou falar, mas é importante. No momento em que eu, profissional da área, né, costureiro, cortador, infestador, gerente, percebo que existe mais pessoas querendo me contratar do que eu de costume, eu vou me dar o direito de selecionar com quem eu vou, né, assumir esse compromisso. Então, assim, é importante que a casa esteja organizada, né, para poder receber essas pessoas que podem somar nesse processo. E buscar ajuda, como o Senai e como o Sebrae, é extremamente importante para que você tenha as informações necessárias e construa essa estrutura para reter seus talentos. Porque num cenário como esse, onde tem essa dificuldade para encontrar pessoas qualificadas, pessoas para você até preparar, então tornar a empresa atrativa, com benefícios, que atraia esse pessoal, hoje é uma ferramenta que você pode trabalhar, entendendo? É uma atitude mais assertiva, porque na época que eu trabalhei, citando novamente a Jogoff,
eu fui trabalhar na Jogor porque eu queria trabalhar na Jogor, porque todos falavam que era uma empresa boa de se trabalhar, então eu queria trabalhar. Então quando a gente encontra, como você mesmo diz, a demanda é maior do que a procura. Então quando você tem esse poder de escolher, tem que escolher uma que tenha essa informação de que é uma empresa boa de se trabalhar, ambiente, trazer as pessoas para uma perspectiva de futuro dentro da empresa, como é aquela ação de cargos e salários para você galgar uma profissão ali dentro e você ir crescendo junto com a empresa. Tudo isso atrai as pessoas a quererem trabalhar nas empresas. Então é isso, o importante hoje é fazer isso. Com relação, Kleber, a tendências e tecnologia, onde é que o Senai busca esse aprendizado para poder transferir para os nossos confeccionistas? Érico, o Senai tem uma cultura, né, o Senai Pernambuco tem 82 anos, completa em 2025, e tem uma cultura de estar sempre na vanguarda do que é importante para as áreas industriais que a gente atende. Falando sobre moda, né, que é a minha área de formação e a área que eu sou responsável hoje, a gente tem um olhar muito sensível, primeiro para a realidade, porque eu acho que é o que faz a novidade, a inovação acontecer, que é aquela oportunidade que muitas vezes você não consegue perceber porque ela está tão perto que você não olha para ela. Então, qual é a dinâmica comercial que a gente tem aqui hoje, qual é o tipo de produto que o nosso cliente comprador vem buscar aqui no polo de confecções. Primeiro, eu gosto, aspas, né, tipo, enquanto área, a gente gosta de se identificar e de observar o local primeiro, para a partir daí cruzar as nossas necessidades com o que está acontecendo lá fora. Então, assim, de feiras têxteis como Premier Vision, a feiras de maquinário como ITMA, né, o Senai se dedica a observar os lançamentos, os macro lançamentos, né? O que é que vai utilizar de cor daqui a 3 anos. Né? É importante que eu saiba para que numa reunião de planejamento com um cliente, independente do tamanho dele, eu consiga transmitir segurança, competitividade, para que ele saiba escolher a cor certa, mas não a cor certa para copiar ou adaptar ou trazer a tendência da Europa para cá, mas para que ele mantenha um bom relacionamento enquanto fornecedor com seu cliente. Eu brinco muito, até para dar uma relaxada, porque a área de confecções ela é bem pesada, vocês sabem, né? A dinâmica são muitos problemas, o dia não rende, né? Sempre tem uma novidade ou uma bronca para resolver, de que assim, o trabalho de fazer algo, de olhar para um grande e de olhar para um pequeno como referência é o mesmo. E eu não posso falar nomes porque eu vou sair daqui preso, mas assim, as empresas maiores que eu já atendi, né, os grandes magazines brasileiros, os grandes grupos de moda, né, as missões e viagens de pesquisa que eu faço fora do Brasil, elas me mostram sempre a mesma coisa. Todo mundo tem o mesmo problema, não muda. O que muda é, vamos fazer uma analogia com um jogo de futebol, né? Eu acho que eu nunca joguei futebol, mentira, eu já joguei, mas faz muito tempo, eu nem lembrava. Quando você vai jogar um jogo que você é titular, você entra no campo diferente, né? Você tem ali uma consciência de responsabilidade do seu papel de outra forma. Quando você entra e fica no banco, fica aquela coisa meio assim, pode ser que chamem, pode ser que não. A diferença entre o nosso polo de confecções e esses lugares que a gente sempre olha para dizer, as tendências vêm de São Paulo, está no fato das empresas desse lugar que a gente admira se comportarem como titulares. Elas não se comportam como quem está no banco de reservas, porque esse lugar de banco de reservas é muito de esperar que alguém diga o que é bom para o meu negócio, ou de esperar que o meu cliente reclame da falta de novidade para propor algo novo, que é algo que a gente não encontra nesses polos que são ditos mais organizados. Então, a gente acaba voltando para essa ideia de profissionalismo, né, de que é importante profissionalizar o setor. E falando do Senai nesse processo, para fechar, a gente se preocupa em trazer o que é importante, né? Então, se eu sei que o marrom é uma cor que vai ser importante entre 2025 e 2026, e eu sei disso em 2024, o meu cliente não vai querer usar marrom em 24, mas a gente já começa ali a criar uma cultura de, tons terrosos são tons importantes, né? A gente precisa começar a inserir um bege. Fazer uma migração. E uma migração que seja percebida pelo cliente como uma proposta. É tipo assim, eu não posso só fazer, né? Eu tenho que me preocupar de entender por que eu estou fazendo aquilo. Então,
eu estou usando tons naturais, porque lá no futuro vai usar marrom, e o meu cliente ou comprador precisa saber que eu não tirei essa informação do nada, né? De que nesse caso eu estou em contato com o Senai que tem acesso a essas informações macro, ou então eu estou em contato com um fornecedor que também pesquisa isso, porque vocês não definem cor do dia para a noite, existe um estudo, né? Existe uma visão de longo prazo até, então é valorizar essa informação, porque assim, de novo outro corte, informação é fácil, você acha em qualquer lugar, mas a informação certa, saber escolher a informação certa dá muito trabalho. E já que dá trabalho escolher, o motivo por que eu escolhi, ele tem que chegar para o meu cliente. Eu não posso fingir para ele que foi fácil. A gente hoje vive um momento em que não é mostrar que foi difícil, mas é mostrar para o meu cliente ou para o meu comprador, seja ele cliente interno ou externo, de que a gente leva a sério. Isso passa credibilidade. Exato. Porque como é que você chegou a essa resposta? Qual foi o estudo que você... Qual foi os passos que você seguiu? Porque se você mostra e ele acredita que esse passo a passo de fato foi o passo a passo viável, ele compra. É ir para deixar aquela velha história da região quando se começa, daquele copiar e colar. É feito um estudo, é feito com profissionais qualificados para isso, que entendem do assunto, para poder a gente lançar uma tendência, uma cor nova, um modelo novo. Então mudou muito essa coisa de você pegar o que o outro está mais vendendo e copiar. Mudou muito isso. Mas assim, infelizmente, meu amigo, a gente está chegando no final, tá? A gente tem um monte de coisa aqui para falar ainda que não deu para a gente concluir, mas a gente vai ter outra oportunidade. Vamos ter essa oportunidade. Eu queria já estou pronto. Mais uma vez agradecer a você a sua disponibilidade de ter vindo aqui nos prestigiar, e queria que você reforçasse, já foi feito isso no início, mas eu queria que você reforçasse assim, aonde encontrar o Senai, rede social, endereço, para deixar isso mais visível para o pessoal. Joia. Eu aproveito mais uma vez para agradecer o convite. Eu sou incentivador e apoiador da difusão de conhecimento, e isso vindo de uma tecelagem / malharia pernambucana é importante, porque eu acredito que cultura de moda se constrói no dia a dia, né? Então, vocês fazem parte desse processo de evolução, e daqui a 30 anos esse polo vai ser totalmente diferente, e vocês fazem parte dessa abertura para um possível futuro melhor. Para quem tem interesse em buscar soluções do Senai, sejam soluções de educação ou de consultoria, o ideal hoje é entrar em contato via ou o site do Senai Pernambuco, que é www.senaipe.org.br, ou, como eu sei que todo mundo prefere, o bom e velho Instagram, @SenaiPE. Lá na bio você encontra o link para entrar em contato com os nossos canais de atendimento, e eles vão direcionar para a sua necessidade. Então, eu sou confeccionista e preciso de uma conversa para saber quantas máquinas eu preciso comprar para a minha fábrica. Ou então eu sou um cliente da Nacional Têxtil, quero desenvolver uma nova coleção, mas não sei por onde começar. Você compartilha a sua dúvida e o Senai direciona para um consultor especializado, e a gente vai te dar atenção, sempre sem frescura nenhuma. O objetivo é fazer com que as coisas deem certo e que a nossa cadeia certo, né? Continue funcionando e continue dando certo. Exatamente. Tá bom então, meu querido. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda